O estúdio mergulhou em silêncio absoluto. Roberto Carlos e Erasmo Carlos, ícones da música brasileira, encaravam-se sem uma palavra. Uma única discussão sobre uma música ameaçava tudo o que haviam construído juntos. Horas se passaram e o ar pesado parecia carregar décadas de amizade e cumplicidade. Os colegas sentiam a tensão crescente, como se presenciassem o fim de uma era. Por trás do brilho nos palcos, algo havia quebrado. A dupla que conquistou corações e definiu a jovem guarda, agora lutava para manter o que restava de sua ligação, enquanto cada gesto e olhar silencioso carregava o peso de uma amizade que parecia morrer por dentro. O que parecia impossível de acontecer estava diante de todos, e ninguém sabia como terminaria aquele dia. O que realmente aconteceu naquele dia no estúdio que quase destruiu a amizade de Roberto e Erasmo? Como uma dupla inseparável, adorada por milhões, pôde chegar a um ponto em que a tensão silenciosa ameaçava seu legado? Ao longo desta história, vamos revelar os momentos de atrito, os bastidores da tensão e as decisões que quase romperam uma das parcerias mais icônicas da música brasileira. No final, você vai descobrir o segredo que conseguiu manter a dupla unida, mesmo quando tudo parecia perdido, e como essa experiência transformou para sempre a relação entre eles. Inscreva-se e dê um curtir neste vídeo para que o YouTube o compartilhe com mais pessoas. Dê um super obrigado se puder ou comente o que mais te surpreendeu. Roberto Carlos e Erasmo Carlos iniciaram sua trajetória conjunta no início dos anos 1960, em um período de efervescência cultural no Brasil, quando a música jovem começava a ganhar força e se transformar em um movimento de identidade própria. A sintonia entre os dois logo se tornou notável, não apenas pelo talento individual, mas pela forma como suas habilidades se complementavam. Enquanto Erasmo possuía uma sensibilidade rara para compor letras que transmitiam emoção, humor e autenticidade, Roberto tinha o dom de interpretar cada canção de maneira única, imprimindo sentimento e carisma que conquistava o público de maneira imediata. Desde os primeiros encontros em estúdios e apresentações, a dupla demonstrava uma ligação que transcendia o trabalho profissional, cultivando momentos pessoais que reforçavam a amizade, como viagens, ensaios longos e experiências compartilhadas que reforçavam a confiança mútua. À medida que gravavam discos e subiam em palcos, a conexão se refletia na energia das apresentações, tornando-se quase palpável para quem assistia. E essa química natural permitia que cada música tivesse uma autenticidade difícil de reproduzir por outros artistas. O impacto de suas composições foi além da música, influenciando moda, comportamento e até a linguagem dos jovens da época, consolidando-os como ícones do movimento conhecido como Jovem Guarda. O repertório que criaram juntos atravessou décadas, mostrando uma capacidade de inovar e se adaptar às mudanças do cenário musical sem perder a essência que encantava fãs de todas as idades, transformando suas canções em clássicos atemporais que permanecem vivos até hoje. No entanto, mesmo com essa sintonia aparente, começaram a surgir pequenas divergências naturais de qualquer parceria intensa e duradoura, reflexo das diferenças de personalidade e das ambições individuais que cresciam à medida que o sucesso aumentava. Roberto Carlos era mais reservado, atento aos detalhes da carreira e preocupado com a imagem pública, enquanto Erasmo demonstrava uma criatividade expansiva e uma necessidade de explorar diferentes vertentes da composição musical, o que às vezes gerava pequenas discordâncias sobre o direcionamento de trabalhos e escolhas de repertório. Esses momentos de tensão, embora discretos e quase imperceptíveis para quem acompanhava de fora, eram importantes para o amadurecimento da relação,
forçando ambos a aprenderem a equilibrar amizade, parceria artística e individualidade profissional. A experiência de dividir palco, estúdio e vida pessoal proporcionou a ambos não apenas aprendizado sobre música e performance, mas também sobre convivência, respeito e limites, fortalecendo um vínculo que, mesmo em momentos de conflito silencioso, continuava a ser o alicerce de um legado musical que se consolidaria como referência nacional e internacional. A forma como construíram juntos cada composição e cada apresentação revela um processo de intensa colaboração e sensibilidade, onde a confiança mútua permitia ousar, experimentar e inovar, sabendo que o outro sempre estaria ali para complementar e enriquecer a obra. Essa parceria única, marcada por cumplicidade, desafios e descobertas, transformou Roberto e Erasmo em símbolos de uma época, mas também em exemplos de como relacionamentos profissionais e pessoais podem coexistir de maneira complexa, com altos e baixos que refletem a profundidade da amizade e da paixão pela música que compartilhavam. Ao longo dos anos, os dois aprenderam a lidar com frustrações e divergências, ajustando expectativas e encontrando maneiras de preservar a harmonia necessária para que a criatividade fluísse sem comprometer o vínculo que os tornava quase inseparáveis. Cada composição, cada arranjo e cada apresentação eram o resultado de um equilíbrio delicado entre talento individual e sintonia coletiva, mostrando que a força da parceria ia muito além de técnicas musicais ou estratégias de mercado. Era uma conexão emocional que se manifestava em cada nota, em cada verso, refletindo a confiança e o respeito que nutriram ao longo de toda a trajetória. Mesmo quando surgiam desentendimentos ou diferentes visões sobre projetos e decisões artísticas, a amizade e a história compartilhada sempre funcionavam como um ponto de referência, permitindo que ambos continuassem a produzir e apresentar músicas que tocavam o coração do público e mantinham viva a chama da jovem guarda. A influência dessa união ultrapassou gerações, mostrando que parcerias construídas com dedicação, sensibilidade e comprometimento podem se tornar eternas, não apenas pelas canções criadas, mas pela inspiração que transmitem a outros músicos, fãs e todos que acompanham a jornada de artistas que conseguiram transformar a amizade em arte, criatividade em legado e experiências compartilhadas em histórias que permanecem na memória coletiva como símbolos de talento, emoção e autenticidade. Com o crescente sucesso que Roberto Carlos e Erasmo Carlos alcançaram ao longo da década de 1960, naturalmente surgiram desafios e decisões que exigiam maior atenção e comprometimento de ambos, especialmente no que dizia respeito à escolha de repertório, direção artística e negociações com gravadoras, pois cada decisão tinha impacto direto na imagem, no estilo musical e na carreira consolidada que vinham construindo com tanto esforço e dedicação. À medida que os contratos se tornavam mais complexos e as demandas do mercado mais intensas, Roberto passou a adotar uma postura mais rigorosa e controladora sobre todos os aspectos de sua carreira, querendo assegurar que cada lançamento, cada apresentação e cada detalhe do estúdio refletisse exatamente sua visão artística e seu conceito de profissionalismo. Enquanto Erasmo, por outro lado, sentia a necessidade de maior liberdade criativa, buscando experimentar, inovar e explorar novos caminhos dentro da composição e das letras, algo que ele acreditava ser essencial para manter a autenticidade de seu trabalho e para acompanhar a evolução musical da época. Essas diferenças começaram a gerar pequenos atritos no dia a dia, principalmente nos estúdios de gravação e durante os ensaios e shows, onde decisões sobre arranjos, interpretações e sequências de músicas muitas vezes se transformavam em debates longos e silenciosos,
que nem sempre eram perceptíveis para quem assistia de fora, mas que deixavam marcas emocionais profundas em ambos. Pois lidar com divergências entre amigos e parceiros de longa data sempre trazia uma tensão invisível, um peso silencioso que precisava ser gerenciado com cuidado para não prejudicar nem a amizade, nem a produtividade artística. A convivência constante e a pressão do sucesso tornaram esses momentos inevitáveis. E mesmo que Roberto tentasse manter a direção firme e Erasmo buscasse inovar com liberdade, ambos compreendiam que estavam lidando com forças e expectativas externas que poderiam influenciar negativamente a parceria se não houvesse diálogo e compreensão, o que exigia de cada um maturidade, paciência e equilíbrio emocional para que o talento de ambos continuasse a florescer sem comprometer a relação que tinham construído ao longo de tantos anos de trabalho e dedicação. Durante apresentações e gravações, fãs atentos começaram a notar pequenas mudanças na química que antes parecia perfeita, observando gestos mais contidos, olhares discretamente tensos e uma sintonia que, embora ainda presente, mostrava sinais de desgaste, pequenas fissuras que indicavam que, por mais que a dupla continuasse a encantar o público, o processo criativo estava passando por ajustes e negociações silenciosas, e que a amizade precisava ser protegida com cuidado, mesmo em meio à rotina intensa de shows, gravações e compromissos profissionais. Apesar dessas diferenças e das tensões internas que surgiam de forma natural, tanto Roberto quanto Erasmo mantiveram uma postura profissional impecável, sempre priorizando o respeito mútuo e a dedicação à música, conseguindo equilibrar ambições pessoais e coletivas, permitindo que as decisões difíceis sobre carreira fossem resolvidas com discernimento, mantendo a confiança necessária para que a dupla continuasse a produzir hits memoráveis e a consolidar sua posição como ícones da música brasileira, mostrando que mesmo em momentos de discordância, a parceria podia sobreviver e se fortalecer por meio do diálogo, da compreensão e do comprometimento com a arte que ambos amavam profundamente, preservando a amizade e garantindo que o legado da dupla permanecesse intacto, inspirando gerações de músicos e fãs, evidenciando que o sucesso profissional pode coexistir com desafios pessoais, desde que haja respeito, comunicação e paixão compartilhada pelo que se faz. Em um dia que parecia comum no estúdio, enquanto a dupla trabalhava na gravação de um novo álbum, uma discussão sobre uma música específica rapidamente ganhou proporções inesperadas, transformando um momento de criação em um teste de paciência e resistência emocional. Roberto Carlos estava convicto de que o arranjo que havia idealizado era o único capaz de transmitir a emoção desejada e refletir sua visão artística, enquanto Erasmo Carlos, com sua sensibilidade aguçada para letras e melodias, defendia com firmeza a estrutura original da canção, acreditando que mudanças drásticas poderiam comprometer a essência da obra. A divergência se intensificou de maneira silenciosa, carregada de olhares, gestos contidos e respirações pesadas, até que o ambiente do estúdio começou a ficar tenso, quase sufocante. E os músicos e técnicos que acompanhavam a gravação perceberam que algo havia mudado profundamente na dinâmica da dupla. O silêncio que se seguiu não era apenas ausência de diálogo, mas uma barreira invisível que separava dois amigos e parceiros de longa data, cada um imerso em seus pensamentos, tentando entender o impacto daquele momento na relação que haviam construído durante anos. Horas se passaram sem que nenhuma palavra fosse trocada, e cada um refletia sobre suas convicções, sobre o peso da amizade e sobre a importância de manter a integridade artística sem prejudicar o vínculo pessoal. Internamente,
Ambos sentiram uma mistura de frustração, decepção e medo, uma sensação de que aquela disputa poderia marcar para sempre um ponto de ruptura simbólico, algo que, mesmo que não declarado em palavras, representava o fim de uma fase em que tudo parecia fluir naturalmente entre eles. A tensão, embora contida, era palpável e reverberava no estúdio, afetando a energia de todos ao redor, e a percepção de que a parceria havia mudado para sempre começou a se instalar silenciosamente, trazendo uma consciência dolorosa de que nada seria mais como antes. Apesar do profissionalismo de ambos e da dedicação à música, aquele momento serviu como um alerta de que, mesmo entre amigos que compartilham uma história de sucesso e cumplicidade, divergências criativas podem criar fissuras emocionais profundas que precisam ser reconhecidas e trabalhadas. A sensação de perda do fluxo natural da parceria, da leveza que antes caracterizava suas sessões de gravação, marcou a memória de cada um de maneira indelével, deixando uma impressão de fragilidade naquilo que sempre fora percebido como inquebrável. Enquanto Roberto refletia sobre a necessidade de manter a coerência em sua visão artística, Erasmo ponderava sobre a liberdade criativa e o respeito às suas próprias ideias. E ambos compreenderam, silenciosamente, que aquele episódio representava um ponto de inflexão na história da dupla. Um momento em que a amizade e a colaboração precisariam ser cuidadosamente equilibradas para que pudessem continuar a criar juntos sem comprometer o legado que já haviam construído. A partir daquele dia, o clima nos estúdios, nos bastidores dos shows e até nas conversas cotidianas entre eles, passou a ter uma nova tensão, uma percepção de cuidado, atenção e reflexão sobre como lidar com opiniões divergentes, fortalecendo a maturidade emocional e a compreensão de que manter uma parceria de longa duração exige mais do que talento, mas também paciência, empatia e capacidade de negociação silenciosa. A consciência de que algo havia sido quebrado simbolicamente trouxe a ambos uma nova perspectiva sobre a relação, revelando que mesmo em meio a conflitos e momentos de silêncio, a profundidade da amizade e o respeito pelo trabalho do outro poderiam servir de base para superar as dificuldades e preservar a essência da dupla, transformando aquele episódio em um marco de aprendizado e autoconhecimento dentro da trajetória artística que compartilhavam e que continuaria a encantar gerações de fãs com a força e emoção que sempre os caracterizou. Após o incidente no estúdio, a relação entre Roberto Carlos e Erasmo Carlos passou por uma transformação profunda e perceptível para quem acompanhava de perto, ainda que não de maneira explícita para o público em geral, pois as interações entre eles tornaram-se mais contidas, cuidadosas e formalizadas, com mensagens e conversas reduzidas a trocas objetivas, evitando qualquer demonstração de intimidade ou leveza que antes caracterizava a parceria e a amizade, construída ao longo de anos de convivência intensa e colaborativa. Cada encontro, seja em estúdio, nos bastidores de shows ou em reuniões com produtores, carregava agora uma tensão silenciosa, uma espécie de muro invisível que ambos mantinham para proteger-se das emoções que surgiam com o impacto do conflito, enquanto tentavam conciliar profissionalismo e amizade. Uma tarefa que se mostrava muito mais difícil do que jamais imaginaram. Amigos próximos e pessoas do círculo íntimo da dupla percebiam sinais sutis, porém contundentes, de como ambos estavam afetados emocionalmente, descrevendo uma sensação de sofrimento interno, como se cada um estivesse morrendo por dentro diante da fragilização de um vínculo que havia sido a base não apenas de suas carreiras, mas de experiências pessoais e memoráveis que compartilharam juntos. Apesar dessa distância emocional, Roberto e Erasmo continuaram a se apresentar
e gravar juntos, mantendo a imagem pública de uma dupla coesa e harmônica. Mas para aqueles que conheciam a fundo a dinâmica entre eles, era evidente que algo havia mudado irreversivelmente e que a espontaneidade, o riso compartilhado e a energia natural que sempre acompanhou suas performances haviam sido substituídos por uma postura mais cautelosa, quase protetora em relação ao outro. A energia nos palcos ainda irradiava brilho e profissionalismo, refletindo o talento consolidado de ambos, mas a cumplicidade que antes era visível em cada gesto, olhar e interação havia se perdido, deixando uma lacuna que se manifestava de maneira silenciosa e contínua, criando uma sensação de vazio que só os próprios integrantes poderiam compreender plenamente. Cada apresentação tornou-se, portanto, um equilíbrio delicado entre manter o legado e esconder as fissuras internas, uma dança sutil entre o que era esperado pelo público e o que era sentido em silêncio, mostrando que o sucesso e o reconhecimento muitas vezes não correspondem à harmonia emocional por trás das câmeras e que mesmo amizades duradouras e aparentemente inabaláveis podem ser profundamente impactadas por conflitos não resolvidos e diferenças de percepção sobre trabalho, respeito e individualidade. O público, encantado com a música e com a história da dupla, continuava a aplaudir com entusiasmo, sem perceber que por trás do brilho dos palcos havia uma distância emocional crescente, uma delicada tensão que exigia de cada um cuidado, reflexão e adaptação para que a parceria pudesse continuar, mesmo que de forma diferente, e para que o legado artístico que construíram ao longo de tantos anos permanecesse intacto. A mudança na comunicação se refletia em pequenas atitudes cotidianas, gestos contidos, olhares calculados e na escolha cuidadosa das palavras, mostrando como o afeto e a familiaridade podem ser afetados por conflitos internos e decisões individuais, mas também revelando a capacidade de Roberto e Erasmo de manter o compromisso com a música, com a profissão e com o público, mesmo diante de sentimentos complexos e de uma amizade que necessitava de tempo e espaço para se reconstruir ou se redefinir, demonstrando que, embora a cumplicidade tenha se perdido, o respeito mútuo e a dedicação à arte continuavam sendo o elo que sustentava a dupla em momentos de silêncio e introspecção, permitindo que cada apresentação e cada projeto continuassem a transmitir emoção, beleza e autenticidade, mesmo que de maneira diferente daquilo que todos haviam presenciado nos primeiros anos de sucesso, quando a leveza, o humor e a sintonia natural definiam a essência de uma das maiores parcerias da música brasileira e consolidavam a lembrança de uma época em que a amizade e a música caminhavam lado a lado, sem barreiras emocionais. Após o período de tensão silenciosa que se instaurou entre Roberto Carlos e Erasmo Carlos, ambos sentiram a necessidade de buscar uma reconciliação, tentando retomar a amizade em encontros discretos fora dos palcos, em momentos reservados que buscavam reproduzir a leveza e a proximidade que caracterizaram os primeiros anos de parceria, mas perceberam rapidamente que velhas mágoas, orgulho e o peso das experiências acumuladas tornavam cada conversa mais complexa do que imaginavam, dificultando a retomada da confiança plena. Cada diálogo, mesmo iniciado com boas intenções e disposição para o entendimento, frequentemente esbarrava em ressentimentos antigos que surgiam de decisões criativas, escolhas de repertório, negociações financeiras e questões de visibilidade que, ao longo dos anos, haviam deixado marcas emocionais em ambos, criando barreiras invisíveis, mas muito presentes, capazes de alterar a percepção sobre a amizade que sustentava a carreira da dupla. A imprensa,
atenta às movimentações da música brasileira e aos ícones da Jovem Guarda, começou a perceber pequenos sinais de atrito, observando gestos contidos, olhares mais sérios e interações menos espontâneas, o que rapidamente gerou rumores e manchetes especulando sobre uma possível separação definitiva, aumentando a pressão sobre os artistas e tornando a retomada da convivência ainda mais delicada e desafiadora. Apesar de todo esse clima, a dedicação à música e ao trabalho em equipe permaneceu como um elo forte que não podia ser quebrado. E ambos continuaram colaborando profissionalmente, gravando, ensaiando e se apresentando juntos, demonstrando que, mesmo diante de tensões internas e desafios pessoais, o compromisso com a arte e com o público se sobrepunha às dificuldades, permitindo que a produtividade artística se mantivesse e que o legado musical que haviam construído ao longo de décadas permanecesse íntegro e respeitado. Cada sessão de estúdio, cada ensaio e cada show se tornaram exercícios de equilíbrio entre cuidado, respeito e estratégia, onde era necessário administrar emoções, expectativas e o histórico de convivência para garantir que o trabalho coletivo não fosse prejudicado e que a qualidade das músicas e apresentações continuasse a encantar fãs de diferentes gerações. Nessas interações fora dos palcos, surgiam momentos de risos contidos, lembranças de histórias compartilhadas e tentativas de aproximação, mas também recaídas em ressentimentos passados, debates silenciosos sobre decisões anteriores e reflexões sobre como manter o relacionamento saudável diante de carreiras consolidadas e de pressões externas, o que exigia de ambos maturidade, paciência e autocrítica constante. A tensão silenciosa, embora ainda presente, passou a ser administrada com cuidado, e a percepção de que a parceria profissional poderia coexistir com desafios emocionais tornou-se uma lição importante para ambos, permitindo que continuassem a produzir músicas de sucesso, mantendo o público satisfeito e a história da dupla viva, mesmo que a amizade tivesse adquirido uma dinâmica diferente, mais ponderada e menos impulsiva do que nos anos iniciais. A experiência mostrou que, em parcerias duradouras, o respeito mútuo e a dedicação ao trabalho podem ser elementos que sustentam a continuidade da colaboração, mesmo em meio a conflitos internos, e que o legado de uma dupla não depende apenas da harmonia pessoal, mas também da capacidade de manter a qualidade artística, administrar divergências e preservar a memória de conquistas compartilhadas ao longo do tempo. Cada projeto futuro se tornou um equilíbrio cuidadoso entre criatividade e disciplina, entre emoções e responsabilidades, e entre individualidade e colaboração, evidenciando que, apesar de divergências e mágoas antigas, a paixão pela música e pelo impacto cultural que haviam alcançado continuava sendo a força que permitia que Roberto e Erasmo mantivessem sua relevância e seu prestígio, inspirando fãs, colegas e novas gerações de músicos a compreender que, mesmo em meio a desafios interpessoais, é possível preservar e honrar um legado artístico que transcende o tempo e as dificuldades momentâneas, consolidando-se como referência de talento, dedicação e resiliência. A convivência, ainda que marcada por cautela e reflexões silenciosas, mostrou que a amizade e a colaboração podem evoluir, se transformar e se adaptar, permitindo que a dupla continuasse a criar, inovar e compartilhar experiências únicas com o público, mantendo a essência de uma parceria histórica, respeitada e admirada em toda a trajetória da música brasileira, provando que a arte pode superar barreiras emocionais e que o compromisso com a criatividade e o legado é capaz de manter viva a memória e a influência de uma das duplas mais importantes de todos os tempos. A história de Roberto Carlos e Erasmo Carlos evidencia de maneira clara
que mesmo amizades profundas e duradouras podem ser colocadas à prova pelas circunstâncias do sucesso, pelas pressões externas e pelo orgulho natural que surge quando conquistas e responsabilidades aumentam, mostrando que a convivência intensa entre duas pessoas, por mais afinadas que sejam, enfrenta desafios únicos quando envolvem carreiras de grande destaque e reconhecimento público. A briga silenciosa que marcou determinado período da relação da dupla não diminuiu a importância do vínculo que construíram ao longo de décadas, nem apagou o legado musical que representam, mantendo-os como referências absolutas da música brasileira e como símbolos de talento, criatividade e inovação, capazes de influenciar gerações de artistas e fãs que acompanham sua trajetória. A experiência de lidar com desentendimentos, divergências criativas e diferenças de personalidade reforça que o sucesso artístico, embora desejável e celebrado, não é garantia de harmonia pessoal, e que a gestão de relações humanas exige atenção, empatia e paciência, mesmo quando o brilho dos palcos e o reconhecimento do público parecem ofuscar quaisquer dificuldades internas. Para os fãs, as canções e apresentações permanecem eternas, carregadas de emoção e lembranças, transmitindo a sensação de cumplicidade que a dupla sempre buscou projetar. Enquanto para Roberto e Erasmo, cada desafio vivido constitui um aprendizado valioso sobre limites, respeito mútuo e a complexidade da convivência profissional em situações de grande pressão, onde cada decisão, gesto e palavra carrega significado e impacto na relação. A história silenciosa de Roberto e Erasmo mostra que até os laços mais fortes podem se desgastar. Sucesso não impede conflitos e a amizade precisa de cuidado constante. Se essa história te surpreendeu, não perca o próximo vídeo sobre os segredos por trás de outra grande parceria musical.